Y ahora le doy también con mucho orgullo la palabra, orgullo por compartir este panel aquí, al doctor Braulio Ferreira de Sousa Díaz, quien es graduado en Ciencias Biológicas, doctor en Zoología, profesor adjunto en la Universidad de Brasilia por muchos, muchos años, un experto en la interfaz entre ciencia y las políticas públicas para la conservación de la biodiversidad, con una trayectoria muy reconocida e importante en la conservación de las áreas naturales protegidas. Ha ocupado varios cargos en el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil como director del IBAMA y fue secretario ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas del 2012 al 2017, además de haber ocupado muchas posiciones importantes durante estos años en el gobierno de su país para contribuir al conocimiento y la conservación de la diversidad biológica. Bienvenido, adelante por favor, doctor Díaz. Gracias. I will speak in English to benefit representatives from different countries all over the world. So, distinguished judges and colleagues, dear colleagues, it's an honor to have the opportunity to address you today, and I thank Judge Antonio Herman Benjamin for this invitation. Planet Earth is the only place where the phenomenon of life exists. There are lots of people trying to find life elsewhere, but nothing so far. And this life manifests itself in the huge variety of organisms, of genetic variability, ecosystems that we call biodiversity, which is the result of about 4 billion years of evolution. We don't know how much biodiversity we have on Earth currently. Science tells us that at least 1.8 million species are known, but the estimates of the total number of species vary from 8 to 100 million species. In Brazil, as an example, which is a mega diverse country, science currently recognizes more than 45,000 species of plants, fungi, and algae, and around 120,000 species of animals. But several groups of microorganisms have not been cataloged so far in Brazil. It is estimated that these known species represent less than 10% of all the species that occur in Brazil. And just for you to know, on average, every day a new species of animal is described in Brazil. And on average, every 2 days, a new species of plant is described in Brazil. At this pace, it will take us between 800 to 1,000 years to describe all these species, if they survive human destruction. Human species in the past have lived in small clans and in low densities for most of human history, since our ancestral species around 5 million years ago, with little impact on nature. But the mastering of fire, which occurred at least about 1 million years ago, the domestication of plants and animals in the last 10,000 years, the invention of sea vessels and the colonization of oceanic islands in the last 5,000 years, and the creation of new tools made of metals during the Bronze Age allowed humans to manipulate nature in an unprecedented way, increasing food production and allowing the increase of human populations, which colonized every corner of the planet and started replacing natural ecosystems with intensive land use and land and water use systems with very low biodiversity. That's when human-induced extinction of species started. So it's not a recent process.
There's a long history here. The rate of deforestation, degradation, and pollution of the environment escalated, especially since the beginning of the Industrial Revolution. And by now, more than half of all natural ecosystems in the world are gone. And in some cases, like wetlands, large marine animals, and coral reefs, something like 90% have been lost. Scientists started to alert us about this terrible destruction of nature since the Enlightenment period. But effective measures to tackle the problem only started around 150 years ago, after the publication of the book Man and Nature, published in 1864 by American politician and diplomat George Marsh. After this, we have witnessed the creation of environmental organizations and public policies all over the world. And at the beginning of the 20th century, the first bilateral and multilateral conservation agreements were born. Of course, legislation to regulate the exploitation of natural resources started much earlier. In Portugal, for example, the first comprehensive legislation were put in place in the middle of the 15th century and were updated in early 16th century and 17th century. And the most severe penalties for those destroying natural resources in Portugal was to be deported to Brazil. So that tells something, I guess. But modern environmental legislation and environmental agencies only started to be created after, in the 1970s, after the first UN conference on the environment in 1972 in Stockholm, and the creation of UNEP. Currently, the whole world is concerned with climate change, rightly so. But we forget that the longer process of degradation of nature through the unsustainable use of landscapes and seascapes has been and will continue to be the main driver of biodiversity loss. Of course, on top of this, we will have now the growing impacts of climate change, and we have to be aware of the synergies between the two processes. But I'm an optimistic person, and I believe we have collectively achieved progress in the last 3 decades since the adoption of the Convention on Biological Diversity at the Earth Summit here in Rio. Among the most significant progress made, I would like to highlight the expansion and consolidation of national legal frameworks, the increase of scientific discoveries related to biodiversity, also the creation and consolidation of environmental public institutions, the increase in public education and awareness related to environmental issues, especially among the youth, the expansion and professionalization of civil society organizations dedicated to protect the environment, the increase in the recognition of the rights and roles of indigenous peoples, the expansion of protected area system in continental areas, as well in marine areas in the last decade. The eradication of invasive alien rodents in more than 700 oceanic islands. This has been the main source of extinction of vertebrate species of the last 4 centuries. The red listing of threatened species and establishment of conservation measures to protect them. The incorporation of some of the values of biodiversity in national economic and environmental accounts in more than 90 countries. And the increase of environmental auditing initiatives led by the work group on environmental auditing of Intelsai. And there are several other good progress. However, we are still losing the battle, and the most positive initiatives need to be scaled up. And for that, we need
the mainstreaming of biodiversity in all sectors of governments and society. So just the environment ministries and agencies will not solve the problems. And we need to significantly increase funding and capacity building, and we need more engagement from the business and the financial communities. Beyond these challenges, a major problem has been the big mismatch in the level of ambition of national and subnational governments vis-a-vis the global commitments that we are able to negotiate under the CBD and the other 7 more specific global biodiversity treaties: CITES, Ramsar, World Heritage, CMS, the Whaling Commission, the Old Plant Protection Treaty, and the New Plant Protection Treaty, the New Plant Treaty, sorry. And we hope to have soon a new binding treaty on biodiversity for the high seas. The problem is that most people, companies, and governments don't see the loss of biodiversity. It's a silent and invisible phenomenon for most, and most people live now in cities, far from nature. Most people don't see its urgency and its consequence. We forget that we are totally dependent on biodiversity and ecosystem services for the air we breathe, and we want oxygen, and who produces the oxygen? The plants and the algae. The water we drink, and who cleans that water? The hydrological cycles through the ecosystems. The food we eat, the medicine we take, and the new biotechnologies. And we forget the role of nature to buffer the impacts of extreme weather events. Everything in agriculture and in medicine depend on biodiversity. We cannot do anything in agriculture and in medicine without biodiversity, especially so if we want to adapt to climate change. We will need that diversity to develop new solutions. So here we are at the end of 2021, and 2020 was supposed to be the big international year for biodiversity, but then came COVID-19, which forced the postponement of the process to prepare for COP15, which was supposed to have happened in October last year. And we should not forget that the pandemic itself is a result of ecosystem degradation, illegal wildlife trade, and unsafe and unsustainable eating habits. The CBD decided at COP14 in Egypt in December 2018 to conduct a broad consultation process, and this has indeed happened to prepare for COP15. But the negotiations for the adoption of the post-2020 Global Biodiversity Framework did not progress sufficiently in the virtual format of the meetings that we have had so far. What we have so far are hundreds of proposals from governments to amend the so-called Draft 1, which in fact is the 3rd draft for the new framework, and no negotiations so far. This draft has proposed a theory of change. This is quite interesting. A set of 4 long-term goals for 2050 to allow us to meet the biodiversity vision for 2050, which we adopted in 2010. A set of 10 or more medium-term goals, the milestones for 2030, linked as much as possible with the SDGs, a set of 21 or maybe more action targets for 2030, and a large number of proposed indicators to monitor the implementation of these goals and targets. At the beginning of the negotiations after COP14, all governments stated that they supported the adoption of an ambitious new global framework with smart goals and targets.
with an appropriate set of indicators and means of implementation. But when we look at the actual proposals made by governments to amend the draft new framework, we see that not all governments support SMART goals and targets and often introduce changes to dilute the level of ambition for the new proposed goals and targets. To make things worse, we don't see so far a clear commitment from governments to significantly increase the funding for the new biodiversity agenda. Insofar, there has been a lack of clarity on the means to support implementation, which includes not only funding, but capacity building and other mechanisms. In the end, we have to keep in mind that the post-2020 Global Biodiversity Framework will only serve as a push to push and support governments and other key stakeholders to do more and better, remembering that most of the implementation will happen as usual at national and subnational levels. To finalize, I would like to stress the role of judges to impose the rule of law and making governments, companies, and citizens accountable to implement their share of responsibilities with implementation of international and national commitments and legislation. If we fail in the coming decades, we might witness a massive extinction of species. Over 1 million species are believed to be at risk of extinction currently. On average, about 20% of all groups of plants and animals are threatened with extinction. So the consequences will be not only this massive loss of species, some people are already calling it the 6th mass extinction event after the last one, which led to the extinction of dinosaurs and many other groups of animals and plants about 65, 66 million years ago. And not only that, a huge erosion of genetic variability within species and a collapse of vulnerable ecosystems like coral reefs, which might disappear altogether, and a collapse of ecosystem services. In the end, the whole humanity will suffer, and the very survival of human society will be at risk. So we're talking about conserving nature, but in fact, we should be concerned about our own survival. Thank you for your attention. Muchas gracias, doctor Díaz, por esta presentación que me parece fundamental en este foro que nos reúne aquí. Me parece que deberíamos escucharla muchas veces durante mucho tiempo me parece que da en el centro de la importancia que tiene que una judicatura informada y decidida intervenga para los fines que usted ha señalado, como hacer cumplir el régimen internacional alrededor del Convenio de Diversidad Biológica, hacer que pase el régimen post-2020, también enfrentar, me gusta mucho como lo refiere usted, la pérdida de biodiversidad, que pasa como un fenómeno silencioso e invisible, pero que al final, me parece, desde un punto de vista de la adjudicación y la aplicación del sistema jurídico de responsabilidad ambiental y protección de los derechos humanos ambientales, que refleja la omisión de los agentes privados y de los gobiernos para hacer lo que se tiene que hacer para evitar esa pérdida de diversidad biológica. Le agradezco mucho también la parte en la que nos ha hecho ver que ha habido avances importantes, sobre todo en el contexto del Convenio de Diversidad Biológica y la lista que nos ha dado, a la que yo sumaría también los avances importantes en los precedentes judiciales que han avanzado instituciones como los derechos de la naturaleza, el derecho a la naturaleza, el principio indubio pro natura. Creo que es un complemento perfecto la plática del doctor Díaz con la reflexión que podemos tener después sobre
la intervención y los principios emergentes en la judicatura para hacer frente a la crisis de biodiversidad. Muchas gracias. Y ahora también me da mucho gusto presentar y recibir aquí en este panel al juez Marcus Livio Gómez. Bienvenido, mucho gusto, encantada, quien es un juez federal, secretario de Programas, Investigaciones y Planeación Estratégica del Consejo Nacional de Justicia en Brasil, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Río de Janeiro y fellow en la Universidad de Londres. Gracias por acompañarnos en este panel. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Senhoras e senhores, boa tarde. Ladies and gentlemen, ahora estoy como confundindo y misturando los idiomas. Muy buenas tardes a todos e a todas. É uma honra imensa estar participando desse evento internacional. Eu saúdo o ministro Herman Benjamin, em nome de quem cumprimento a todos os participantes e todas as participantes desse evento, um maravilhoso evento. Eu saúdo a doutora Alejandra Rabasa, em nome de quem cumprimento todos os integrantes desse painel. Muito bem, senhoras e senhores, quais são as iniciativas que o Poder Judiciário está implementando de forma a participar das políticas públicas de proteção do meio ambiente e das mudanças climáticas? O ministro Luiz Fux, na gestão que ora dirige no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça, sob a sua firme liderança e sob a brilhante coordenação do ministro Antônio Herman Benjamin, vem implementando diversas medidas de fortalecimento e implementação de políticas judiciárias de proteção do meio ambiente. Essas políticas judiciárias, políticas públicas, envolvem tecnologia e envolvem também o uso intensivo de inteligência artificial, de forma a permitir um grau de transparência para a sociedade brasileira, de que forma o Poder Judiciário vem contribuindo para combater a destruição da floresta brasileira, dos biomas brasileiros, para combater todas as agressões que o meio ambiente possa sofrer no Brasil. Estamos falando de 92 tribunais, 92 cortes. Estamos falando de 77 milhões de processos em tramitação hoje no Poder Judiciário brasileiro. 77 milhões. Estamos falando de um regime federativo que envolve 3 esferas de poder. Tudo isso agregado a um número superior a 20 mil magistrados no Brasil. Isso significa que os desafios do Poder Judiciário brasileiro são tremendos. E nós nos outorgamos a última linha de defesa. Eu tenho a honra de afirmar que o Poder Judiciário brasileiro e os magistrados brasileiros hoje são a última linha de defesa contra as agressões ao meio ambiente no Brasil. De que forma o Poder Judiciário vem contribuindo com essas ações? Primeiro, todos os passos que foram construídos estão dentro dessa perspectiva e peculiaridade da Federação Brasileira. Foi a construção de um grande painel, um Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, que congrega mais de 300 milhões de processos. Como eu falei, estamos falando de 77 milhões de processos em tramitação, mas nós temos um backlog, embora tenhamos um backlog grande de processos, estamos conseguindo reduzir o número de processos em tramitação, mas não só isso, utilizando toda essa base de dados para fazer um grande Big Data na área do meio ambiente. Com base nesse banco de dados, o Poder Judiciário brasileiro vem construindo um relatório chamado Justiça em Números, onde estão agregadas todas as informações sobre a tramitação de processos no Brasil, o número de processos que foram julgados, o orçamento do Poder Judiciário e todas as outras ações que poderão ser implementadas em termos de políticas públicas para não só acelerar a tramitação de processos que envolvam a matéria ambiental,
mas outras políticas públicas que possam ser formuladas para atuar na proteção dos direitos indígenas, na proteção das áreas de preservação permanente e das áreas das comunidades tradicionais. Como os senhores sabem, o Brasil ele tem uma população ribeirinha e de comunidades tradicionais muito grande, todas elas participando ativamente da proteção da nossa fauna e da nossa flora. Um dos grandes desafios, talvez o mais desafiador tema hoje, seria a padronização e harmonização das informações ambientais dentro dos tribunais. Para isso, estamos trabalhando com uma taxonomia única, ou seja, os tribunais hoje estão falando a mesma linguagem em termos de ações ambientais. Isso significa dizer que estamos determinando que as ações ambientais sofram a geolocalização, por exemplo. Qualquer ação ambiental a partir de 2021, ela terá que ser geolocalizada. E a partir daí, termos informações padronizadas em relação à movimentação processual, ao número de demandas, ao número de sentenças editadas e, principalmente, vamos passar a acompanhar, através do uso de inteligência artificial, da absorção de carbono que é promovida pela atuação do Poder Judiciário. Nós seremos capazes de informar a sociedade de que forma o Poder Judiciário vem acompanhando e vem contribuindo para que os biomas brasileiros continuem a absorverem o carbono da atmosfera. Dentro dessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça criou o chamado Sirene Jude, fazendo uma tradução muito literal, it would be translated by the Horn Judge. O que significa isso? É um painel interativo, um BI, que recebe informações do banco de dados do Poder Judiciário e do Justiça em Números, que identifica todas as ações ambientais em tramitação no Brasil. Qual o tipo de ação ambiental que está sendo tramitando? Qual o tipo de dano ambiental que está sendo conflitado naquela ação? Qual a área, qual o tamanho da área, qual o bioma, qual é a fauna que está sendo atingida? Com isso, pretendemos entregar à sociedade o maior grau de transparência possível em relação a quais ações estão sendo utilizadas pela sociedade brasileira no combate ao desmatamento ilegal, por exemplo, e de que forma o Judiciário irá contribuir para a formulação de políticas públicas, não só para dentro, não só para o Poder Judiciário, mas para o Congresso Nacional e o Poder Executivo, que são os mais relevantes atores dentro desse tema. Agora, no ano de 2021, no relatório Justiça e Número, como nós relatamos, nós fomos capazes de identificar, por exemplo, que no período de pandemia nós tivemos o acréscimo de 17% do número de demandas ambientais ajuizadas. Várias causas, vários motivos poderiam ser listados em relação a esse tema. Políticas públicas do Poder Executivo, falta de fiscalização, ou mesmo, enquanto o nível de atividade econômica diminui, talvez tenhamos como reflexo disso ações inadequadas contra o meio ambiente nas áreas mais inóspitas do Brasil. Estamos falando de uma área de floresta que é maior do que a União Europeia, maior do que muitos países. E a própria fiscalização, o próprio acesso a essas áreas, ele é tremendamente complexo. Então, senhores, apresento aqui a nossa plataforma chamada Sirene Jude. Essa plataforma ela é baseada em Geographic Information System, a geolocalização. Hoje, a partir do ano de 2021, todas as ações ajuizadas elas são geolocalizadas obrigatoriamente. Os sistemas processuais só admitirão
o ajuizamento de ações através da geolocalização, de forma que nós possamos identificar qual é a área que está sob litígio. Isso vem sendo utilizado através de informações públicas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dos satélites brasileiros e os satélites utilizados pelo Brasil, portanto, informações públicas tão somente. Nós seremos capazes de fornecer uma interface pública de acesso, ou seja, as informações serão disponibilizadas para pesquisa, para os congressistas, enfim, para quem queira usar as informações para a formulação de políticas públicas e melhoria das ações que possam ser feitas pelo Brasil. E, em especial, a ação que está em construção nesse momento, que é a utilização de machine learning para a identificação desses polígonos. A ideia é que nós possamos, através da inteligência artificial e machine learning, sermos capazes, por exemplo, de identificar qual é o valor médio das condenações implementadas através das sentenças judiciais ambientais, qual é o valor médio de reparação do dano ambiental. Se nós temos um polígono, nós seremos capazes de identificar qual o percentual daquela área foi recuperado por conta de uma ação judicial, ou mesmo o percentual que não foi recuperado, e assim levar o tema ao Poder Executivo para que ele possa, através de medidas executivas ou medidas legislativas, atuar. E não só isso, seremos capazes de fornecer alertas através de relatórios de inteligência ambiental automatizado ao Ministério Público e à Polícia Federal e às polícias estaduais. Ainda que não seja uma atuação precípua do Poder Judiciário, seremos capazes de contribuir e compartilhar informações com os órgãos responsáveis pela tutela do meio ambiente, pela tutela criminal do meio ambiente e pela tutela processual do meio ambiente. O Sirenejude, ele é uma plataforma que trabalha com open source, ou seja, ele é totalmente desenvolvido pela equipe técnica do Conselho Nacional de Justiça, utiliza um software aberto. Isso significa que nós podemos compartilhar esse sistema com qualquer outro poder judiciário do mundo, e se teremos um enorme prazer em fazer isso. Basta que os processos tramitem eletronicamente, e assim nós seremos capazes de compartilhar a plataforma e compartilhar o uso da plataforma em termos de evolução de conhecimento, evolução técnica da plataforma. E dentro dessa perspectiva, o que se pretende fazer, né? Uma análise cruzada de dados. Estamos cruzando informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, informações do IBAMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, informações do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, informações do Poder Judiciário, informações de instituições privadas que trabalham na tutela do meio ambiente. Através desse cruzamento de informação, nós seremos capazes, conforme eu falei, de gerar relatórios de inteligência ambiental e assim promover a disseminação de informações relevantes sobre a tutela do meio ambiente. Esse trabalho ele não se resume ao Conselho Nacional de Justiça. No ano de 2021, realizamos um acordo de cooperação técnica com a União Europeia e realizamos uma pesquisa com peritos brasileiros e peritos europeus sobre a tutela do meio ambiente e uso de tecnologia. Esse relatório ele está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça, traduzido para o inglês, com acesso público, onde foi onde começaram as ações relativas a esse tema. Através desse relatório, além do Sirenejude, nós temos um painel específico que foi gerado com a União Europeia, e esse painel já está disponibilizado. Para vocês terem uma noção, hoje nós temos 54 mil ações judiciais que tratam do meio ambiente no Brasil em tramitação. Esse é o número de demandas. E cada ponto no mapa significa uma ação judicial geolocalizada por município na Amazônia Legal. O nosso foco aqui especificamente, para começar, o que será ampliado em sequência, foi trabalhar com o bioma da Amazônia, mas isso será ampliado para os demais biomas brasileiros. E falando na absorção de carbono,
de que forma o Poder Judiciário, como instituição, vem contribuindo para a absorção do carbono. O Conselho Nacional de Justiça editou um plano de logística sustentável. Esse plano de logística sustentável ele envolve ações que visam medidas para a tutela do meio ambiente nos processos internos de trabalho do Poder Judiciário. Então, tudo que possa ser relacionado a uso de materiais, contratações, compras, uso de tecnologia, tudo hoje no Poder Judiciário é medido através de indicadores e metas, e nós buscamos, dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, aplicar e evoluir como instituição. A última fronteira é o uso intensivo de inteligência artificial. Esse processo ele está em construção. Nós vamos agregar uma ferramenta de inteligência artificial no SireneJud, de forma que nós possamos fazer a análise do conteúdo das decisões. Estamos falando aqui em metadados. O sistema ele já avança com acurácia para fazer a leitura das peças processuais e assim indicar ao juiz precedentes que existem sobre aquela matéria. Estamos falando aqui em recomendação de decisões. Nós esperamos que o sistema seja capaz de sugerir ao magistrado, com base em outras decisões proferidas, minutas de decisões que ele possa usar na área ambiental. E por fim, mais relevante, uma identificação dos maiores agressores do meio ambiente e dos maiores poluidores do meio ambiente brasileiro. O sistema irá sinalizar quem são os maiores poluidores brasileiros, quem são os maiores agressores da fauna e da flora do Brasil. Dentro dessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça criou o Observatório do Meio Ambiente e após a COP de Glasgow, esse observatório ele passa a abranger também as mudanças climáticas. Temos 3 grupos de trabalho funcionando dentro do observatório, coordenados pelo ministro Herman Benjamin. Esses grupos de trabalho são institucionais, envolvem juízes e envolvem a sociedade civil também, e pretende-se com isso a entrega de uma prestação jurisdicional que atenda aos objetivos de desenvolvimento sustentável e atenda aos anseios da sociedade brasileira de proteção do meio ambiente. Muito obrigado, senhoras e senhores, tenham uma excelente tarde. Muchísimas gracias, juez Marcus Livio Gómez. Yo no sé si toda la audiencia está tan emocionada como yo, tan impresionada por escuchar estos desarrollos increíbles dentro de la judicatura brasileña. No me sorprende nada que haya mencionado aquí el gran juez Gómez, toda la coordinación también detrás del ministro Herman Benjamin, atrás de estas iniciativas. Creo que es muy impresionante. Estoy realmente impresionada con la plataforma SireneJud. Me parece un avance increíble para una adjudicación basada en la mejor información científica disponible, ¿no? Me parece que ha compartido con nosotros herramientas clave que pueden inspirar el desarrollo en muchos países de sistemas para avanzar en estos retos de la complejidad de los temas científicos, de ver los daños acumulados en el territorio, la pérdida de bosques, la pérdida de áreas protegidas con una dimensión acumulativa y no como casos aislados en el territorio, y las herramientas multianálisis de información geográfica, la aplicación de la inteligencia artificial para la adjudicación sobre temas de diversidad biológica y protección ambiental que nos ha presentado me parecen increíbles, y hago una muy respetuosa y emocionada sugerencia a los poderes judiciales de tomar la palabra en el ofrecimiento del juez Marcus Livio Gómez de que pueden compartir estos avances y esta plataforma SireneJud con otras judicaturas. Muchas gracias. Y ahora preguntaría si aquí las personas que están presentes, los colegas, tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna reacción a estas increíbles
intervenciones de la ministra Norma Piña, el doctor Braulio Díaz, el juez Marcos Liviu Gómez. Ministra Damaris Vargas, de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. Adelante, por favor. Muchas gracias por el ofrecimiento que nos hacen. Le pasé todas las imágenes a la directora de Tecnología de la Información del Poder Judicial de Costa Rica y me consulta con quién tiene que coordinar directamente en Tecnología de la Información en Brasil para aprovechar del ofrecimiento. El juez Gómez, no sé si tiene alguna. A mí me encantaría hablar en español, pero es que no estoy usando un traductor y perdóname, pero no he comprendido. ¿Se puede traducir en inglés? Justice Damaris is asking, how can she take your word right now and bring all this technology and intelligence to the Supreme Court in Costa Rica? It will be a great pleasure to share the software. We can work on a technical agreement, and sharing the technology, sharing know-how, and maybe developing some product together. It will be a great pleasure, not only sharing, but developing something together. I think that's the main goal of the Brazilian Judiciary is creating something that could be co-shared by all countries in terms of protecting the environment. Muchas gracias. ¿Alguien? Ministro Antônio Herman Benjamin, por favor. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos expositores e aos dois co-presidentes deste importante painel. Especificamente no que se refere a essas iniciativas apresentadas pelo juiz federal Marcos Liviu, eu queria pontuar alguns aspectos. Primeiro, é que, embora tudo pareça muito complexo, e é complexo, tudo isso pareça utilizar altíssima tecnologia e utiliza altíssima tecnologia, mas o software desenvolvido pelo Poder Judiciário brasileiro está à disposição de todos os países, gratuitamente. Porque o espírito de tudo isso é um software. Claro que há outros pressupostos ou requisitos para permitir o sistema funcionar, mas o ponto de partida é, em primeiro lugar, vontade política, em segundo lugar, a tecnologia, o software. E o nosso presidente da Corte Suprema, ministro Luiz Fux, que é originariamente deste tribunal, tem a vontade política e decidiu o que iria fazer e fez, junto com o Conselho Nacional de Justiça. E aí eu queria acrescentar algumas informações sobre tudo isso. Em uma palavra, essa iniciativa significa que com o simples apertar de um botão, uma tecla de computador, nós vamos poder ter a radiografia de todas as ações criminais e civis, ambientais do país. E como disse o juiz federal Marcos Liviu, com georreferenciamento. Em outras palavras, nós vamos conseguir verificar
primeiro, aonde a atuação do Ministério Público, das organizações não governamentais e do próprio Poder Judiciário ocorre em maior grau. Em segundo lugar, nós vamos poder verificar o oposto, onde não há atuação do Ministério Público, da Polícia e do Poder Judiciário. E essas informações, o próprio software vai conjugar e pôr em diálogo com os mapas de desmatamento do país. Portanto, os dados do Poder Judiciário incorporam os mapas do desmatamento e permitem aos presidentes de tribunais e, sobretudo, ao Conselho Nacional de Justiça saber onde há desmatamento, de acordo com os mapas de satélite, de drones também, e de outros mecanismos que são utilizados, mas não há uma atuação efetiva do Poder Judiciário. Então é algo realmente extraordinário e penso que aqui nós temos uma instituição, Poder Judiciário, que é considerada lenta, que chega sempre após o fato, o dano, fazendo exatamente o oposto, utilizando a melhor tecnologia para, ao identificar os seus sucessos e os seus fracassos, conseguir retificar os fracassos e ampliar os sucessos. E prestar contas à sociedade, com transparência absoluta, porque esses dados não ficam dentro do computador do Conselho Nacional de Justiça, são compartilhados, estão abertos para o mundo todo. Transparência absoluta. Então, eram esses comentários muito rápidos, muito simples e rápidos, que eu queria acrescentar à excelente apresentação do nosso juiz federal, Marcos Lívio. E eu termino com uma observação final acerca da palestra do professor Braulio Dias, porque falou ele muito do que nós não conhecemos e estamos destruindo antes de conhecer. E daí a necessidade do Poder Judiciário não esperar a destruição para então agir, e se antecipar com o uso de tecnologia ao desmatamento e ao dano ambiental. Porque se nós não sabemos o que há lá, em termos de diversidade biológica, numa área desmatada ou destruída, como que nós vamos recuperar? Como que o juiz vai exigir a recuperação, aquilo que nós chamamos status quo ante, e status quo ante ecológico, de ecológico status quo ante. Ora, se nós não desconhecemos o número de espécies que há numa determinada área, como que depois, passados 50 anos de intervenção do Poder Judiciário, olhamos aquela floresta, aspas, recuperada e vamos dizer, não, nós recuperamos aqui a floresta original que existia. Portanto, prevenção e precaução, em dúvida ou pro natura, são absolutamente necessários em tal contexto e se casam esses três princípios com a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Obrigado.
Muchas gracias a usted, ministro Antonio Germán Benjamin. Yo creo que compartir este desarrollo increíble en la tecnología y la inteligencia del Poder Judicial que nos han expuesto son indispensables para informar las discusiones que ha habido estos días. Me estaba imaginando ahorita sobre todo los temas de prueba, evidencia científica, la aplicación práctica de los principios precautorio, indubio pro natura, los remedies, la efectividad de las sentencias, cómo lograr saber si se ha restaurado un ecosistema afectado, sus servicios ambientales. Me parece que esta presentación se liga perfectamente también con todas las discusiones que ha habido en estos días, lo que comentaba el ministro Benjamin ahorita sobre las observaciones indispensables que hizo el doctor Díaz sobre lo que no sabemos, con la discusión que estos días ha ocurrido aquí sobre el papel de los jueces, hasta dónde pueden llegar los jueces y cuál es su papel frente a la crisis, la emergencia planetaria por el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica. Y en ese contexto, si me permiten, le haría a la ministra Norma Piña, que nos acompaña aquí todavía, una pregunta. Le preguntaría si puede compartir con la audiencia lo que ha escrito en sus decisiones en la Suprema Corte de Justicia de México sobre cuál es el papel específico que debe jugar el juez frente a la crisis de biodiversidad y para proteger la naturaleza por su valor intrínseco como un elemento esencial de la tutela del derecho humano a un medio ambiente sano. E também, se eu posso acrescentar uma pergunta complementar à ministra. Por favor. Recentemente, a Corte Suprema do México, isso foi brevemente mencionado na intervenção da ministra, decidiu um caso muito importante sobre áreas protegidas. E eu pediria à ministra se ela pudesse dizer um pouco mais, falou bastante na sua intervenção sobre esse tema das áreas protegidas, mas se a ministra pudesse indicar, realçando quais seriam assim as lições que se poderia tirar desses precedentes da Corte Suprema do México, que são extraordinários. Gracias, ministro Benjamin. Ministra Norma Piña. Claro que sí, con mucho gusto y gracias por las preguntas. En primer lugar, yo estoy convencida que la justiciabilidad del derecho humano al medio ambiente no podemos desarrollarlo los jueces a partir de los modelos clásicos o tradicionales de impartición de justicia. El rol del juez frente a la protección del medio ambiente tiene que evolucionar con el objeto de encontrar una respuesta más ágil, adecuada y eficaz para protegerlo. Esto no nos significa necesariamente que nos apartemos de ciertas reglas, pero sí implica una modificación, sobre todo a partir de las cuestiones procesales. Todos sabemos que el derecho humano al medio ambiente está estrechamente ligado al conocimiento científico, técnico, y esto dificulta la defensa ciudadana del mismo. ¿Por qué? Porque los elementos probatorios son de difícil acceso y comprensión y generalmente implican un costo elevado para la ciudadanía. Quien intenta proteger el medio ambiente se ubica, por lo menos en México, definitivamente en una situación de desigualdad, ya sea de poder político, técnico, económico, que el juez tiene que advertir y equilibrar para no tornar solo en una ilusión la protección medio ambiente. Concretamente,
los dos casos, por ejemplo, el caso de Laguna de Carpintero, ¿qué se estableció? Que creo que esta sentencia de la primera sala es un hito a nivel medio ambiente en México y que no se ha dimensionado, pero que ya empieza en las sentencias de los jueces a tomarse en consideración y a tomar los argumentos, los valores de la propia sentencia en función de protección al medio ambiente. A nivel procesal, por ejemplo, el juzgador, y se dijo en las dos sentencias, puede corregir la asimetría que enfrenta el ciudadano en general en esta protección, a partir de la reversión de la carga probatoria conforme al principio de precaución y al papel activo del juzgador para llegarse de los medios de prueba necesarios. La reversión de la carga probatoria se puede hacer conforme al principio de precaución y en términos del propio acuerdo de Escazú. Entonces, ya se convierte en una obligación para los jueces el tener el indubio pro natura y en ese sentido el allegarse de todos los medios probatorios que necesite para resolver. Al margen de que no se afecte el medio ambiente, la carga de probar que no se afecta el medio ambiente corresponde a la autoridad. Esto, como les decía, está permeando, se está haciendo suyo por los jueces. El juez Luis Armando Tolosa de Colombia nos comentaba en su participación pasada que tenemos que materializar nuestra Constitución. Estoy convencida de eso. Las diversas asambleas, los diversos conferencias que se llevan a cabo a nivel mundial nos permiten visualizar el problema que está viviendo la humanidad, pero tenemos que concretizar, tenemos que hacer que sean los juzgadores, los jueces, los que tengan un cambio de lógica jurídica, de estructura, para no seguir con modelos tradicionales y para que se evolucione en la forma de resolver y de juzgar. Yo, por ejemplo, en el caso que mencioné, era un problema de competencias. En México, desde la Constitución está establecidas las competencias y están muy definidas. Federal, estatal, municipal. Entonces, por ejemplo, si al municipio le corresponde dar permisos para construcción o para áreas de uso de suelo, la federación no se puede meter en esa competencia. ¿Qué se logró con Holbox? Se logró lo que les comentaba de una jurisdicción ambientalista, que es un paso en México fundamental. Por muy definidas que estén las competencias en los tres órdenes de gobierno, en principio la jurisdicción que debe darse como punto de partida es la ambientalista. Aquello que más favorezca a la naturaleza es la que va a predominar sobre las diversas competencias formales o estructurales. Y se derivó de nuestra propia Constitución. Yo creo que el avance, estoy convencida que el avance en la protección del medio ambiente tiene que partir también de los juzgadores, tiene que partir de las grandes cortes, de los grandes tribunales. Esta sentencia, como decía Alejandra, ya es jurisprudencia y es obligatoria para todos los tribunales de la República Mexicana. Es obligatoria y así la tienen que tomar y así tienen que resolver. Yo también quería comentar que agradezco la propuesta del juez Gómez y con mucho gusto le tomo la palabra para hacer uso de esta plataforma porque la tecnología
es una gran herramienta también para verificar. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la República Mexicana, hasta la actualización de delitos en cuestión de medioambientales que se pudiesen detectar y que pudiesen ser denunciados y resueltos concretamente. Agradezco la invitación y seguramente haremos uso de esa plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministra Norma Piña. Un orgullo tenerla en la Suprema Corte de Justicia de México y me voy muy emocionada con que vamos a tomarle la palabra al juez Gómez y al ministro Benjamín. Pues quiero agradecer muchísimo a los participantes en este panel increíble, al doctor Díaz, al juez Gómez, a la ministra Norma Piña. Creo que podríamos seguir hablando de este tema mucho tiempo, que ha sido absolutamente inspirador e importante lo que nos han compartido aquí. Y únicamente para cerrar, en los minutos que nos quedan, daría la palabra al co-chair de esta mesa, el ministro Justice Nitin Jamdar, para compartir las conclusiones que se derivan de esta discusión fundamental sobre jueces, bosques y biodiversidad. Ministro Jamdar. Thank you. I think we would be running short of time. I'll be very quick. What I liked about the presentations given by the three speakers is the positivity that has emerged from it, that gives us hope for the future. The intervention by the Supreme Court of Mexico, practical applications, the positive aspects which have been highlighted by Professor Rulino, the wonderful software that has been prepared by the Brazil court, which has been presented to all judiciaries in the world free of cost, as Justice Gomez has stated. All this gives hope for the days to come. It's already a new day here. I thank all the speakers, my co-chair, and I formally declare that this particular session is closed. Thank you. Muchas gracias. It's not entirely closed. Can you give me 1 second? Because I'll say this in English. I always speak Portuguese. We have wonderful translation in Portuguese or from Portuguese, but I would like to compliment the dedication of Justice Nitin Jamdar. It is 2:35 a.m. in India. And please join me in thanking him. Those that know him are not surprised for him being here with us. This is someone that loves nature and sees law as one of the best tools to do good towards nature and future generations. So, Justice Jamdar, we are very honored to have you here, and many, many thanks for your dedication. Thank you, Justice Benjamin. You have been an inspiration for judges all over the world. Muchas gracias, ministro Benjamin, participantes en el panel y co-chair Justice Jamdar.